Ele é um dos metais mais preciosos do mundo. Os povos, através dos séculos, o perseguiram. Uma mercadoria reluzente tão rara que alguns são capazes de quase tudo para consegui-la. Estão usando agentes secretos no mundo todo para adquiri-lo. Mas quem estabelece seu preço? Está sendo manipulado pelos poderes que atuam na América. E quais são seus métodos secretos para controlar seu valor? Eles teriam enganado seus clientes. Alguns ganharam centenas de milhares de dólares. É como uma bola de praia que você segura submersa. Quando você finalmente solta, ela vai explodir. Há quem acredite na existência de um livro. Um livro que contém os segredos mais bem guardados dos Estados Unidos da América. Um livro cuja existência só é conhecida por alguns poucos. Mas se tal livro existe, o que ele contém? Transações secretas? Roubos secretos? Conspirações? Existirão de fato segredos de Estado. A conspiração do ouro. O padrão ouro. Chicago, Illinois. 11 de outubro de 2013. Um cliente anônimo põe à venda 2 milhões de onças de ouro na bolsa de valores. A transação é tão maciça que faz o preço do ouro cair 25 dólares e para o mercado de metais preciosos por 10 segundos. Segundo os relatórios, essa não foi a única venda suspeita desde que o presidente Obama teve uma reunião a portas fechadas com os grandes bancos em 19 de agosto de 2013. Isso fez muita gente fazer a pergunta: alguém pode estar baixando o preço do ouro de propósito? Tem havido muita especulação sobre o que aconteceu na COMEX. Essa venda é a mais recente, onde houve uma tentativa de forçar o preço do ouro para o mais baixo possível, a fim de permitir que a COMEX e outras corretoras conseguissem o ouro o mais barato possível. Eu não sei qual a origem dessa venda, mas ela certamente alimenta a chama das conspirações segundo as quais estão deliberadamente tentando vender ouro e derrubar o preço, porque isso ocorre sem ninguém saber. A equipe de proteção à especulação, o grupo de trabalho do presidente nos mercados financeiros, é presidida pelo secretário do Tesouro, pelo diretor da Comissão de Valores e Seguridades e pelo diretor do Banco Central Americano. Eles se encontram secretamente para manipular o preço do ouro e os mercados, na tentativa de manter a confiança na moeda americana. A questão não é se há uma manipulação do preço do ouro em si. Os mercados de commodities e vários outros mercados hoje são potencialmente manipulados por gente muito rica que, devido à sua grandeza e riqueza, além da informação privilegiada, pode escolher uma determinada commodity e fazer seu preço subir. Depois fazer murchar e se retirar e impor enormes custos a todos que resolveram ir atrás. Há um esforço da parte do governo americano e de outros países para manipular o preço do ouro. E isso foi feito com as vendas, então a prova está aí. Eles têm tentado manter o preço das commodities baixo, enquanto inflam o papel moeda. E têm obtido sucesso na supressão do preço do ouro. Se você olha para a inflação, via euro e via dólar, o ouro devia conservadoramente estar em 2.500 dólares a onça. É por isso que investidores sabem que há manipulação no mercado de metais preciosos. Mas é como uma bola de praia que você segura submersa na piscina. Quando você finalmente solta, ela vai explodir. 15 de agosto de 1971. E essa foi a conclusão do acordo monetário mais significativo da história mundial. O presidente Nixon assina uma lei que encerra, nos Estados Unidos, o uso do padrão ouro e cria o sistema de papel moeda que ainda está em uso. Pela primeira vez na história do país, o dólar americano deixou de estar diretamente atrelado ao ouro. Sob o padrão ouro,
O governo ficava restrito em sua política monetária pela quantidade de ouro que possuía. Se você tinha X quantidade de ouro, significava que podia ter X quantidade de moeda. O papel moeda tinha que ser lastreado pelo ouro de acordo com uma taxa fixa. Os pais fundadores quiseram limitar o governo, e uma das formas de limitar o poder do governo é usando o padrão ouro. O governo só pode gastar dinheiro se puder coletar ouro em impostos. Então, com a retirada do padrão ouro, não há limite do quanto de dinheiro que o governo pode emitir. Então, não há limite para o tamanho que o governo federal pode vir a ter. Se colocar o ouro de novo no centro do sistema monetário internacional, o preço teria que ser 9 ou 10 mil dólares a onça, a fim de lastrear as finanças mundiais. Os Estados Unidos não querem isso. Queremos um sistema dolarizado, onde podemos emitir nosso dólar. A chocante decisão de Richard Nixon de abandonar o padrão ouro seria realmente parte de um plano secreto para reforçar o dólar americano? Um plano que continua até os dias de hoje? O maior segredo sobre o padrão ouro é que o padrão ouro funciona. Os Estados Unidos se tornaram a nação mais rica que o mundo já viu que usava o padrão ouro. Desde que abandonamos o padrão ouro, estamos indo ladeira abaixo. O ouro tem valor. E quem está de fato no controle conhece o valor do ouro. Essa gente está manipulando e estão comprando ouro muito rápido. Algumas pessoas estão obcecadas com a volta ao padrão ouro porque elas não confiam na diretoria do Banco Central americano. Não confiam nas pessoas que são indicadas pelos políticos para de fato controlar a inflação. E se você tem muito dinheiro, a inflação é sua inimiga, porque a inflação pode minar a sua fortuna. Aqueles que se opõem ao sistema de papel moeda, conhecidos como amantes do ouro, acreditam que o governo federal vai destruir a economia americana. E que o ouro é a garantia única contra o Armagedon fiscal. Existiria de fato uma guerra secreta pelo preço do ouro estar sendo travada entre o governo e os investidores de ouro do país? E se for o caso, como isso afeta o público em geral? Com certeza, há uma teoria da conspiração do ouro nos Estados Unidos que diz que o preço do ouro é mantido artificialmente baixo pelo governo ou por Wall Street ou por uma combinação dos dois, a fim de exercer mais controle sobre a vida das pessoas. Então, se puderem manter o preço do ouro baixo, eles podem nos dar mais razões para investir em ações ou em outras moedas e continuarmos dependentes deles. Em 2009, o Wikileaks publicou um cabograma da embaixada americana em Pequim, revelando que o governo chinês acreditava que os Estados Unidos estavam pressionando o preço do ouro para fortalecer o dólar como moeda reserva do mundo, beneficiando sem dúvida os banqueiros americanos, o Banco Central americano e a Casa Branca. Porém, talvez até mais chocante seja o fato de o próprio governo chinês estar secretamente adquirindo centenas de toneladas de ouro para si. A China está usando sua inteligência, seus militares, agentes secretos, bancos por todo o mundo para comprar ouro. Ninguém sabe exatamente quanto estão comprando, mas eles têm muito ouro por baixo dos panos. Concordo com a China nesse caso. Os Estados Unidos estão manipulando o ouro. E quem está fazendo isso? Quem está no poder? O pessoal instruído que sabe que o ouro tem valor intrínseco. E estão fazendo a gente apostar em outros investimentos enquanto eles acumulam metais. Bens que têm valor real. É disso que se trata. Nixon acabou com o padrão ouro. Porém, este país tem o maior estoque de ouro do planeta. O que a maioria dos americanos não apreciam é que os certificados de ouro em posse do Banco Central estejam lastreados pela reserva de ouro. Então, se o dólar não pode ser convertido em ouro, uma parte do seu valor ainda repousa nesse ativo muito antigo, do qual os Estados Unidos é o possuidor da maior quantidade. O ouro nunca perde seu valor. Eles querem que a gente compre papel moeda. Querem ficar com o ouro. Querem que a gente acredite que o papel moeda tem algum valor. Não tem. E essa é a conspiração. Será possível que o governo esteja secretamente desvalorizando o ouro a fim de acumular o precioso metal para si? E se for o caso, quanto ouro os Estados Unidos realmente têm? E onde ele está guardado? Há quem acredite que essa commodity reluzente esteja empesteada por um segredo lúgubre. Um segredo que o governo americano está tentando desesperadamente encobrir. Segredos de Estado.
Agendas secretas. 14 de maio de 2011. Aeroporto Internacional JFK, cidade de Nova York. Momentos antes da partida, o diretor do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn, é retirado de um voo da Air France e golpeado por um bizarro escândalo sexual. Em poucos dias, o diretor de 62 anos renuncia ao cargo no FMI. E as teorias da conspiração sobre sua prisão se espalham pela mídia. Nesse repentino escândalo sexual que encerrou a carreira de Dominique Strauss-Kahn, o time foi simplesmente preciso demais, porque ele foi afastado do seu cargo no FMI bem na hora em que estava começando a fazer sérias perguntas quanto ao joguinho displicente do Banco Central americano com o ouro que alguns países membros do FMI. Há relatos de que poucos dias antes, Strauss-Kahn recebeu informações secretas revelando como o governo dos Estados Unidos podia estar mentindo sobre a quantidade de reservas de ouro que tem. E quando o Banco Central americano se recusou a dar ao FMI mais de 191 toneladas do seu ouro, Strauss-Kahn exigiu uma auditoria no estoque de ouro do Banco Central. Dominique Strauss-Kahn foi informado por ótimas fontes que o alertaram que o ouro deles tinha sumido. Então ele começou a investigar. A coisa simplesmente não estava fechando para aqueles que rastreiam o destino das barras de ouro do mercado, assim como sua origem. E acho que ele pensou, sabemos que uma parte do ouro está guardada no Banco Central, só gostaria de ter certeza de que está realmente lá. Acho que esse foi o comentário que fez dele um alvo. Teria Dominique Strauss-Kahn caído numa emboscada dos governos americano e francês para manter segredo quanto à verdade sobre o nosso ouro? Sem dúvida. Eles queriam a pele dele na prisão, porque ele estava perguntando sobre o ouro. Seria esse escândalo um plano secreto, armado para silenciar Strauss-Kahn? Será que o governo está há algum tempo mentindo quanto ao estoque de ouro da nação? Em 2012, os Estados Unidos alegaram ter mais de 8.000 toneladas de ouro. A maior reserva de ouro do mundo. Valendo cerca de 440 bilhões de dólares. E a cada ano, quase 5 trilhões de dólares em barras são negociados em todo o mundo. Portanto, o que é que faz esse precioso metal ser tão potente? E por que o ouro é tão sedutor? Os seres humanos adoram o ouro porque ele realmente é raro. Em toda a história da civilização, nós temos extraído algo em torno de 200.000 toneladas de ouro se compararmos com 5 milhões de toneladas de alumínio anuais extraídas só nos Estados Unidos. Se pegarmos todo o ouro já extraído em toda a história e fizéssemos apenas um bloco, ele equivaleria talvez a uma quadra de tênis com a profundidade de uns 9 metros. É isso que nós teríamos. O atrativo do ouro é que se trata da melhor forma de dinheiro. E as pessoas, através dos séculos, têm andado atrás dele e arriscado suas vidas. Para os antigos egípcios, o ouro era considerado a carne dos deuses. Para os incas, ele representava a glória do deus Sol. E na Bíblia há mais de 400 referências ao ouro, inclusive ordens diretas de Deus sobre esse metal reluzente. O ouro é o mais nobre dos metais. O único metal que jamais mancha, jamais oxida. Ele está sempre intacto e reluzente. Atualmente, as reservas de ouro dos Estados Unidos são mantidas em 4 cofres altamente guardados, localizados no Banco Central Americano em Nova York, na Casa da Moeda em Denver e 2 bases militares, West Point e Fort Knox. Em 2011, o ex-congressista Ron Paul desafiou o governo a provar suas reservas em ouro, pedindo ao Congresso uma auditoria do ouro no depósito de Fort Knox, no Kentucky, onde a maior parte do ouro americano é abrigada. O ouro pertence ao povo
E o governo deve isso ao povo. Fornecer os detalhes sobre essas reservas, ou seja, quem é o dono do ouro e quem é o responsável pela propriedade. Porém, o Departamento do Tesouro americano, agência do executivo que atua com o Banco Central americano para cuidar da reserva de ouro da nação, se recusou, alegando que uma inspeção desse porte dos cofres do Banco Central levaria 6 meses e custaria 15 milhões de dólares. O Banco Central americano é uma das mais secretas organizações que existem. Ron Paul me disse que, como congressista, ele podia descobrir mais sobre o que a CIA faz do que o Banco Central faz. Nós não sabemos o que eles fizeram com o nosso ouro. Como saber se o ouro está realmente lá? Porque faz muito tempo que alguém desceu até os cofres para se certificar que o ouro está lá. Porém, segundo relatos, em 2012, autoridades governamentais, na verdade, realizaram secretamente a primeira auditoria da história no ouro do Banco Central americano em Nova York. Suas descobertas? Além do ouro estar mesmo no cofre, ele é mais puro do que relatado anteriormente. Mesmo assim, alguns questionam se essa avaliação é realmente confiável. O maior segredo sobre a reserva de ouro americana é: ela não é auditada de fato há mais de meio século. Tem havido auditorias muito apressadas do Banco Central americano que realmente não significaram nada. Eles nunca foram a fundo para ver o que o Banco Central anda fazendo. E esse é o maior assalto do século, na verdade. Estaria o governo dos Estados Unidos de fato superestimando a quantidade de ouro em suas reservas? Para alguns, a resposta é sim. E acham que mais medidas estão sendo tomadas para esconder a verdade do que jamais se fez. Segredos de Estado. Cofres secretos. Número 33 da Liberty Street, localizado no coração do distrito financeiro da cidade de Nova York, o Banco Central americano se tornou um grande ponto turístico. Devido a seu enorme cofre enterrado 5 andares abaixo do nível da rua e recheado com 6.700 toneladas de ouro, avaliadas em impressionantes 368,5 bilhões de dólares. Esse cofre foi esculpido em rocha maciça, então só há uma entrada e saída bem estreita. A maior parte do ouro está guardado há muito tempo e não sai dali. O cofre do Banco Central americano ficou conhecido como o maior depósito de barras de ouro do mundo. Porém, surpreendentemente, muito do ouro ali contido não é de propriedade do governo. Pelo contrário, o cofre do Banco Central guarda mais o ouro de outros países, bancos centrais estrangeiros e organizações internacionais, e sem cobrar nada. Você desce 5 andares até um enorme cofre e espia pela porta. E lá dentro, em várias celas em separado, como numa prisão, você vê as barras de ouro empilhadas. Uma pilha pertence ao México, a outra pilha pertence à Áustria. E de vez em quando um país quer equilibrar uma transação com outro país, funcionários do Banco Central americano entram e passam as barras de uma cela para outra. Quase metade do ouro da Alemanha está guardado nesse cofre desde os anos 1950. Porém, em janeiro de 2013, quando esse país europeu pediu 300 toneladas de seu ouro de volta, o Banco Central americano disse que só poderia entregar no ano de 2020. O que houve quando a Alemanha pediu seu ouro de volta? Bom, eles ficaram enrolando. E nesse meio tempo, você não tem permissão de vir aqui e ver com seus olhos para ter certeza de que está de fato lá. Não temos como fazer inspeção. Mas era o ouro da Alemanha que tem o direito de realizar uma inspeção. E o Banco Central mandou para eles uma carta, basicamente dizendo que levariam 7 anos para devolver à Alemanha o ouro deles. Mas por que o Banco Central americano se recusaria a permitir que a Alemanha examinasse o próprio ouro? Seria mesmo por questões de segurança? Ou estavam apenas tentando esconder alguma coisa? Alguns especularam que o Banco Central americano não tem esse ouro,
como alega, porque ele foi vendido ou usado como garantia da dívida americana. Se realmente temos todo esse ouro e a Alemanha só quer uma pequena parte do que supostamente estamos retendo, por que não podemos mandar para eles? Só que tem um pequeno problema. Ele já era. Foi roubado, tungado, pelos poderes que atuam na América. Segundo os relatórios, 5 países estão agora pedindo o ouro que lhes pertence e está depositado nos Estados Unidos. E todos estão recebendo o que alguns chamam de uma grande enrolation. Mas por quê? Haveria algo mais acontecendo nos subterrâneos e atrás de portas fechadas quando o assunto é o ouro? Há quem acredite que a sede do Banco Central Americano em Nova York esteja ocultando um chocante segredo. Porque bem em frente está o prédio da JP Morgan Chase, que abriga o maior cofre de banco privado dos Estados Unidos, que, assim como o cofre do Banco Central, também está a 5 andares abaixo do nível da rua. Será mera coincidência que um banco central que guarda o ouro de outros países esteja localizado a poucos metros de um banco privado americano, que também negocia metais preciosos? E que seus cofres estejam exatamente no mesmo nível subterrâneo? A razão pela qual o cofre de ouro de JP Morgan é uma preocupação é a ideia de que talvez haja túneis no subsolo desses prédios, e é quase certeza de que há mesmo. É uma preocupação que a Wall Street coletivamente esteja compartilhando uma pequena quantidade de ouro para servir de mostruário. Pense na fava da ervilha. O ouro é a ervilha e essas grandes financeiras de Wall Street são as favas. Se alguém vai ao JP Morgan e diz, quero ver se o meu ouro está aqui, e a JP Morgan diz, aqui está seu ouro, ele vai para casa feliz. Aí o ouro é levado pelo túnel do cofre do Banco Central, onde fica para a Alemanha ver, ou para a Venezuela, ou qualquer um desses países. Existem várias teorias da conspiração sobre os túneis entre o JP Morgan Chase e o Banco Central. Eu não sei se são verdade. Eu só sei o seguinte, onde tem fumaça, tem fogo. Será possível que haja uma passagem secreta entre os dois cofres, permitindo que o Banco Central Americano e o JP Morgan Chase compartilhem seus estoques de ouro quando necessário? Se for o caso, seria essa mais uma prova que sugere que os Estados Unidos tenham muito menos ouro do que alegam ter? E estaria o ouro de fato tão raro que alguns americanos farão de tudo para obtê-lo? Segredos de Estado. Tesouro Proibido. Fevereiro de 2013. Terra do Ouro, norte da Califórnia. Enquanto caminhavam com seu cão em sua propriedade, um casal descobre 8 latas com 1.400 moedas raras de ouro. Com valor estimado de mais de 10 milhões de dólares, o tesouro secreto se tornou conhecido como o Ouro de Saddle Ridge. Para uma pessoa, isso pode sim mudar a vida. Não sabemos se o casal que encontrou esse ouro é rico, porque eles não querem revelar quem são. Estão agindo por meio de um corretor. Eles não querem ninguém indo até eles dizendo vocês acabaram de ganhar na loteria, esse tipo de coisa. Após poucos dias do anúncio, relatos começaram a circular que esse casal anônimo poderia ter que abrir mão de quase 50% da recém-encontrada fortuna para a Receita. Houve até relatos que, se o governo puder provar que as moedas eram as mesmas que foram roubadas da Casa da Moeda mais de 150 anos atrás, a Receita talvez até confiscasse o ouro todo. Mas por que o governo iria tão longe numa disputa jurídica para frustrar pessoas que tiveram a sorte de achar ouro enterrado em seu próprio terreno? Maio de 2007.
150 quilômetros a oeste do Estreito de Gibraltar. Enquanto vasculhavam essas águas internacionais, a empresa americana de exploração marítima Odyssey Marine Exploration descobre um navio naufragado contendo mais de 17 toneladas de moedas de ouro e de prata. Uma fortuna avaliada em quase 500 milhões de dólares. Esse tesouro incluía 500 mil moedas de ouro e de prata. Isso foi visto como o maior achado no fundo do mar, um enorme tesouro. Tem muita coisa em jogo aí. Não se trata de $1 milhão, nem de 10 milhões de dólares, nem de 100 milhões. Trata-se de $500 milhão. Entalhes nas moedas revelam que o tesouro, de codinome Cisne Negro, estava no navio espanhol Nossa Senhora das Mercedes. Um navio de guerra atacado pela Marinha Britânica durante a Batalha do Cabo de Santa Maria, na costa portuguesa, em 1804. Mas quando a empresa exploradora de Tampa tentou reclamar para si o tesouro submerso, que custou $2,6 milhões para ser retirado e transportado, uma batalha jurídica pela preciosa carga teve início. A Espanha diz que esse tesouro era nosso. Nós voltávamos da América do Sul para o nosso país quando os britânicos nos atacaram. Então, tem que devolver tudo para nós. A Odyssey rebateu com o seguinte argumento: nós achamos o tesouro e ele estava em águas internacionais. Então nós temos o direito de ficar com ele. É bem incomum que um governo se meta e reclame alguma coisa. A lei do naufrágio é bem clara e tem sido há centenas e centenas de anos. Tem direito quem achou. Quem acha é o dono, uma lei bem clara. Em fevereiro de 2012, quase 5 anos após a descoberta das moedas de ouro no Oceano Atlântico, o judiciário americano tomou uma surpreendente decisão. Ou seja, que o tesouro devia ser entregue à Espanha. E até ordenou que a Odyssey pagasse $1 milhão em taxas e honorários. Mas por quê? Eu diria que, no mínimo, a Odyssey devia ser recompensada por ter executado o trabalho de resgate. Essa é a lei mais antiga que existe. Se você arrisca sua vida, é recompensado por aquilo que resgatou. Será sempre compensado por ter arriscado sua vida. Mas por que a Odyssey não foi reembolsada pelos custos do resgate? Haveria uma razão secreta para os Estados Unidos terem dado o ganho de causa à Espanha e não à empresa americana? O que soubemos foi que houve negociações entre a Espanha e o governo americano, sobre as quais a Odyssey não sabia nada. Segundo documentos publicados em julho de 2008 pelo Wikileaks, as autoridades americanas estavam de fato agindo a favor do governo espanhol, esperando fazer o melhor dos negócios. Em troca de ajudar a Espanha a reclamar seu tesouro, o governo americano pediu que a pintura Rua de Saint-Honoré sob a chuva, tongada pelos nazistas em 1939, fosse devolvida ao seu milionário dono americano. Houve negociações secretas entre o Departamento de Estado americano e a Espanha. E o governo americano disse, bom, vamos ficar fora do caso Odyssey. Mas queremos que essa pintura volte para a família. Mas a Espanha simplesmente se recusou a devolver o quadro. A Odyssey Marine, de fato, perdeu essa queda de braço. E isso só mostra que, quando se está lidando com ouro, até a lei é deixada de lado algumas vezes. Muita gente acredita que nada vai deter o governo americano para evitar que grandes quantidades de ouro caiam na mão da iniciativa privada. Se for o caso, isso só parece estar alimentando uma determinação cada vez maior por parte dos cidadãos em possuir o reluzente metal. Porém, à medida que a paixão do país pelo ouro cresce, poderiam esquemas sinistros estar armados para ludibriar cidadãos inocentes? Segredos de Estado. Ouro de tolo. Novembro de 2011, Santa Mônica, Califórnia.
Os promotores da cidade denunciam um comerciante de metais preciosos, a Gold Line International, por 19 acusações de fraude criminal, alegando que a empresa usou da tática de atrair e pressionar, persuadindo clientes a comprar ouro superfaturado. Embora a maioria dos americanos compre ouro na forma de joias, alguns estão tentando investir através de sites como a Gold Line, comprando ouro na forma de moedas ou pequenas barras, também conhecidas como lingotes. A maior parte das pessoas que compra ouro não tem ideia de como o mercado funciona. A Gold Line estaria se valendo dessa ignorância e induzindo os clientes a comprar antigas moedas de ouro, subindo o preço em até 90% ou 150%. Mas tem gente que perdeu centenas de milhares de dólares. Como não é uma indústria regulamentada, então o comprador que se cuide. Eles te mostram o ouro e aí você manda o dinheiro para eles. Depois o gerente da conta liga para você e diz: achamos que a barrinha é legal, mas devia dar uma olhada nas moedas também. De acordo com o processo, a Gold Line estaria inadequadamente citando um decreto presidencial de 1933 que proibiu os cidadãos americanos de acumular o precioso metal. Eles falam assim: bom, se você é dono dessa moeda em particular, então o governo não pode confiscar. E aí eles mencionam o decreto de 1933 do Roosevelt e dizem: nosso produto é exceção. Não há prova alguma de que a Casa Branca estivesse pensando em fazer uma coisa dessas. Trata-se da tática do medo que foi usada para forçar as pessoas a comprar essas moedas de ouro suspeitas. Segundo os promotores, a Gold Line vendeu centenas de milhares de dólares em moedas de ouro superfaturadas, após contratar personalidades bem conhecidas do rádio e da TV que acentuariam então os temores quanto ao governo e induzir o público a acreditar que as moedas eram um investimento seguro. Comerciantes de ouro pagam a apresentadores de rádio para alavancar seu produto. Ao mesmo tempo, esses apresentadores também pregam sua visão de mundo, que diz que, diante de um provável colapso financeiro, o ouro se mostra a única salvação. Em 2008, o banco Lehman Brothers quebrou. E com ele, uma onda de medo se espalhou pelo mundo financeiro. O ouro ama o medo, ele ama o pânico, se alimenta das emoções humanas e disparou. Em menos de 3 anos, de $800 a onça para quase $1.900 a onça. Durante a crise financeira, havia essa crença, que é compreensível, que você não pode confiar em Wall Street, não pode confiar nos governos e não pode confiar no dinheiro vivo. O ouro era o último recurso para investimento do dinheiro, por acreditar que existiria dali a 10 anos a 100 anos. Então muita gente viu a oportunidade para fazer dinheiro rápido. Quem está vendendo essas moedas tem um enorme interesse em fazer você pagar uma exorbitância, porque quanto mais você paga, mais eles ganham. Em fevereiro de 2012, a Gold Line se acertou com a cidade de Santa Mônica e concordou em indenizar seus clientes em até $4,5 milhões de dólares, além de prometer parar de superfaturar as moedas de ouro e de parar de usar a tática do medo para dissuadir os clientes a comprar suas moedas. Mas a Gold Line não era o único vendedor a ser acusado de se prestar a um comportamento inadequado. Em 2009, um ex-funcionário da Cash for Gold, um outro comerciante de ouro, publicou uma carta no site Consumerist, alertando os clientes sobre supostas técnicas enganosas empregadas pela empresa, sobre o uso de equipamento de teste não padrão, e por dizer aos clientes que o ouro deles havia se perdido no correio. Porém, talvez a operação secreta mais alarmante que contaminou o mercado do ouro foi a produção e venda de barrinhas falsas. Uma prática que remonta ao século VII a.C., quando os gregos antigos começaram a revestir a base de suas moedas com metais preciosos, como o ouro. Em setembro de 2012, uma barra de ouro de 283 gramas, comprada por quase $18 mil no distrito do Diamante em Manhattan, era falsa, feita de tungstênio, um metal cujo grama vale coisa de centavos. Ele comprou o que parecia ser uma barra de ouro suíço e, por alguma razão, ficou desconfiado. Ela parecia uma barra de ouro legítima, como qualquer outra, mas quando fez um furo nela, ao atravessar cerca de 1 milímetro, ele chegou ao tungstênio.
O tungstênio é um metal que tem quase que exatamente a densidade do ouro. E, de repente, no mundo todo, estão surgindo moedas e barras cujo miolo é de tungstênio. Alguém está criando ouro falso. Segundo relatos, mais de 10 barras de ouro falsas são descobertas em Manhattan por semana. Então, como os investidores podem ter a garantia de que o produto é puro? Eles recorrem a uma tecnologia usada pelas mulheres que estão grávidas. Eles medem a barra pelo som e descobrem se ela é de ouro. Ouro falso é um crescente problema no mundo. Isso porque, sobretudo na China, é um esporte. Ver quem faz a melhor falsificação. E é difícil para o Serviço Secreto americano deter isso. Com tantos golpes assim, sem contar a controvérsia envolvendo o preço do ouro, investir nesse precioso metal é seguro? E o que ocorreria se uma enorme quantidade fosse de repente descoberta? Poderia o ouro chegar a não ter nenhum valor? Segredos de Estado. Mercado futuro do ouro. Los Angeles, Miami, Nova York. Para os investidores no ouro que buscam segurança para suas reluzentes fortunas, essas 3 cidades agora oferecem os cofres mais em conta, mais acessíveis para o cidadão comum e mais seguros do mundo. Cofres tão seguros que a maioria dos americanos nem sabe que eles existem. Em muitos casos, as pessoas podem passar por um cofre e nem saber. Eles não estão em bairros de classe alta, estão em bairros de operários, em pontos que você nem pode imaginar. Muitos cofres para ouro são mais seguros do que os cofres para ouro de alguns bancos centrais pelo mundo, porque muitos deles são mais novos. Você se identifica com a palma da mão e digita uma senha. São, de fato, uma alta tecnologia impressionante. Alguns americanos acreditam que cofres como esses são a única forma de manter seu estoque de ouro prontamente disponível a todo momento. E o que é mais importante? De mantê-lo longe das garras do governo federal. A beleza de usar um cofre particular como esse é que ele está fora do sistema bancário, não está sujeito à legislação bancária. Nos Estados Unidos, após o 11 de setembro, os bancos ficaram fechados por uma semana. Quem tinha ouro no seu cofre do banco não teve acesso a ele. Os americanos precisam guardar seu ouro em algum lugar onde os bancos e o governo não terão acesso. Nesse momento, as leis já estão encaminhadas para o governo abrir cofres particulares em bancos do país. Embora haja só alguns cofres particulares de ouro que se acredita escondidos por todo o mundo, alguns especialistas preveem que logo haverá um em cada grande cidade dos Estados Unidos. E à medida que o preço do ouro continua a subir, aumenta também a caça pelo raro metal. Na verdade, alguns defensores do ouro creem que o futuro do metal é brilhante e dizem que é apenas questão de tempo até que muitos americanos levem secretamente barrinhas de ouro no bolso. Como este cartão de ouro Valcambi. Veja só, tem uma barra Valcambi já cortada em pequenas partes. E mesmo se fosse inteiriça, ela caberia aqui como um cartão de crédito. Aqui tem alguns quadradinhos que saíram da peça, mas todos são idênticos e cada um vale 1 grama de ouro, ou seja, entre 40 e 50 dólares no preço de hoje. Mas quem sabe quanto cada quadradinho desse vai valer no futuro? Será que o ouro físico pode de fato substituir os cartões de crédito num futuro não tão distante? Alguns acreditam que se há uma crise da moeda nos Estados Unidos e o valor do papel está caindo rapidamente, barrinhas de ouro como essa podem ser o único modo de pagar por mercadorias. Mas será que o valor do ouro continua a refletir o índice do medo no país? O ouro pode ser um indicador do nosso medo quanto à economia, mas é um índice muito cruel.
A verdade é que a maioria das pessoas não tem poupança, não pode investir em ouro nem em outra coisa. Desde 1999, o ouro nos Estados Unidos subiu 400%. Como você acha que vai ser se o dólar perder o valor? Até que ponto o preço do ouro pode subir? E haverá de fato um caos na economia quando a verdade sobre esta controvertida commodity for finalmente revelada? O ouro está na terceira idade. Na primeira idade, o ouro era símbolo do poder da igreja. Depois se tornou dinheiro. Agora, o ouro está divorciado do dinheiro oficialmente. E já que não é mais dinheiro, está livre para se tornar o que quiser. Está livre para ter qualquer valor, quanto as pessoas quiserem pagar. Muitos amantes do ouro acreditam que o preço vai subir quase que indefinidamente. Eu já ouvi gente dizer que vai chegar a 7 mil ou até 12 mil dólares a onça, quase 10 vezes o valor em que se encontra hoje. Você não tem ideia do valor, se é que terá, dos seus dólares no futuro, mas sabe qual é o valor do seu ouro. Ele tem sido valorizado há milhares de anos e ainda terá valor daqui a centenas de anos. Mais de 40 anos se passaram desde que o presidente Nixon fechou a janela do ouro. E essa rara commodity continua a causar controvérsia. Será que os americanos saberão quanto ouro o governo tem em mãos? E quanto desse ouro foi transformado em dinheiro? Será que as transações secretas em ouro vão continuar a manipular o mercado? E se o estoque de ouro da nação for finalmente exposto, o que todos verão? Uma mina de ouro? Ou quem sabe, apenas o ouro de tolos?